muito mais do que apenas uma pausa de 24 horas do trabalho, o sábado é uma divina dádiva de tempo teologicamente rica e profunda. Não importa quanto saibamos sobre o sábado, certamente há sempre mais para descobrir. Mas o que o sétimo dia tem a ver com a educação? Pense nos momentos em que você aprendeu mais sobre Deus. Os estudos, os sermões, a comunhão, os oradores especiais, as músicas, os seminários, os cultos de pôr do sol, os acampamentos, as refeições em conjunto. Quantos desses momentos incluíram as horas sabáticas? Com alguma reflexão, para muitos de nós, o sábado tem sido uma universidade no tempo em que fomos introduzidos, instruídos e continuamos estagiando por toda a vida nos caminhos e no reino de Deus. Jesus é o Senhor do sábado e podemos aprender sobre um estudando o outro. A lição de hoje tem por título Sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Continue aí no nosso canal, assista o vídeo até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações. E compartilhe também o vídeo com seus amigos. Na semana passada, nós estudamos sobre o trabalho e a sua relação com a educação. Nessa semana, nós vamos estudar sobre o sábado e a sua relação com a educação, né? Então, tanto o trabalho quanto o descanso, que são duas atividades propostas por Deus, elas têm íntima relação com a educação cristã, né? Uma coisa está profundamente relacionada com a outra. Então, vamos falar sobre descanso. O descanso aqui não é um descanso qualquer, não é aquele momento de pausa habitual do trabalho, mas um descanso especial. Nós vamos falar sobre o sábado. Para os que não sabem, o sábado, que deriva da palavra hebraica Shabá, significa descanso, cessação, repouso ou interrupção. Então, de uma forma ou de outra, todo o sentido, todo o significado da palavra sábado nos aponta para o repouso, para uma pausa, né, das nossas atividades. Só que em tudo que fazemos para Deus está envolvida a adoração no conceito. Lembra que nós falamos no estudo passado que o trabalho ele tinha um íntimo vínculo com a adoração. Quando nós trabalhamos, nós estamos adorando a Deus, estamos adorando ao Senhor. E quando descansamos no sábado, nós também estamos adorando ao Senhor. Na verdade, o sábado, o propósito do sábado é que ele seja único e exclusivamente para a adoração. O objetivo principal do sábado é que todas as nossas atenções se voltem para o trabalho da obra de Deus, né? Para tudo aquilo que envolve nossa vida espiritual, para tudo aquilo que envolve a nossa comunhão para com Deus, né? Alguns podem falar assim, mas eu não preciso do sábado para fazer esse tipo de coisa, né? Eu consigo ter comunhão com Deus todos os dias. A verdade é que, embora a gente possa, nós devamos buscar ter comunhão com Deus durante todos os dias, essa comunhão não é plena, porque nós estamos envolvidos ali com muitas atividades que tomam a nossa atenção, atividades que têm a ver com a nossa vida secular, nossa vida normal, aqui, nosso emprego, nossos estudos, né, trabalhos caseiros, né, ou projetos diversos que não dizem respeito à missão que nos foi confiada. Essas atividades elas tiram um pouco a nossa atenção do propósito divino de adoração. Não num sentido ruim, né? Porque na verdade Deus ele pretende que nós sejamos pessoas que produzam, pessoas que construam, pessoas que tenham aqui nesse mundo presente, pessoas que tenham propósito, tenham planos, tenham objetivos, e objetivos esses que envolvem a nossa vida secular, a nossa vida material. A nossa vida material não está
excluída da nossa vida espiritual. Muito pelo contrário. A nossa vida espiritual, ela deve estar firmada sobre princípios, sobre uma plataforma que contemple também a vida material. Ou seja, a vida material, ela deve ser regida pelos princípios que ditam também a minha vida espiritual, tornando tudo uma coisa só. Então não há uma separação. Parece que existe, mas não existe. Porém, na minha vida material, e mesmo fazendo aquilo que Deus recomenda, aquilo que Deus manda observar, e que também é adoração, ela não é adoração plena. A minha adoração plena é quando eu dedico toda a minha atenção para Deus, né? E para o trabalho e para as obrigações que dizem respeito à graça, à salvação, ao evangelismo, né? A atividades que me ajudem a ter uma comunhão cada vez mais íntima com Deus. Aí alguém pode dizer também, mas eu posso fazer isso qualquer dia. Eu posso, por exemplo, escolher a quarta-feira. Na quarta-feira, eu vou escolher a quarta-feira, eu posso escolher até mais de um dia. Eu posso escolher 3, eu posso fazer uma coisa melhor ainda do que vocês estão fazendo aí. Eu posso escolher 3 dias, eu vou escolher o domingo, a segunda e a terça-feira. Durante esses 3 dias, eu vou me dedicar inteiramente a Deus. Também não tem problema fazer isso aí. Você quer dedicar-se totalmente a Deus, você pode dedicar a semana toda. Você pode fazer toda semana, ter uma vida de contato pleno com Deus, né? E existem pessoas que podem fazer isso aí, pessoas que são assalariadas até para isso, né? Que são os pastores que cuidam das congregações, são pessoas que foram, que trabalharam, estudaram para isso, né? Imagine, por exemplo, um padre. Um padre, ele recebe ele é mantido pela igreja, né? Ele se mantém pela igreja. E a missão dele é fazer um trabalho único e exclusivamente para a igreja. Mesmo quando ele faz alguma coisa que é para ajudar a comunidade, esse trabalho tem a ver com o evangelismo, tem a ver com a pregação do evangelho. Porque essa é a nossa missão, ajudar os necessitados, né? Então, quando o padre faz isso, mesmo que ele não esteja pregando o evangelho, ele está agindo, né? A pregação do evangelho está ali nos seus atos, na sua vida. Então, é um homem, né? Um padre, um pastor, né? Um presbítero, ele dedica-se completamente para o trabalho de Deus durante todos os dias da semana. Mesmo assim, não é a mesma coisa você ter o sábado como dia exclusivo para isso. Por quê? Vamos prestar atenção nesse texto, o texto que nós vamos ler agora no primeiro tópico do estudo da nossa lição. O primeiro tópico diz assim: tempo para admirar. Gênesis 2, capítulo 2, versos 2 e 3. Diz assim: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então esse texto é um texto curto, mas ele diz muitas coisas, né? Então, ali no livro de Gênesis, nós temos 2 relatos da criação. São relatos que se complementam, né? Existem alguns teólogos aí que querem contrapor um ao outro, querem dizer que um relato está falando uma coisa, o outro relato quer dizer outra, mas não existe isso aí, né? Não tem nada disso. Um relato, ele está analisando a criação por um ângulo e o outro relato por um outro ângulo. No meio dos relatos existe o sábado. É interessante que, embora nós tenhamos lido esse texto aqui no capítulo 2, o primeiro relato da criação, ele vai se estender até o verso 4 do capítulo 2. Não sei, quando fizeram essas divisões de capítulos, eles não prestaram muita atenção nisso aí. Então até hoje, né, convencionou-se do capítulo 1 ser aquela descrição até o sexto dia, e aí o 7º dia entra no capítulo 2. Mas a verdade é que esse finalzinho, né, esse início do capítulo 2, é o final do capítulo 1. E depois, né, do verso 4 em diante, começa o segundo relato. Então, entre o primeiro relato e o segundo, existe o sábado no centro, ele está ali no centro.
Quando você faz uma análise da estrutura também do relato da criação, do primeiro relato da criação, existe uma estrutura quiástica que mostra que o sábado, né, ele é o ponto principal ali, o ponto convergente, né, o ponto em que o autor deseja chamar a atenção, né, do leitor. Né? Então o povo judeu familiarizado já, né, muito familiarizado com a estrutura dos textos dos evangelhos, tinham isso com clareza na sua mente. Né? Todos aqueles pensadores, né, aqueles leitores, aqueles intérpretes da lei, eles tinham esse conhecimento. Nós hoje também temos. Né? Então presta atenção nessa estrutura quiástica do primeiro capítulo. Então, na estrutura quiástica que vocês estão vendo aí, nós temos aqui os 7 dias da criação organizados aqui nesses 7 blocos. Preste atenção que o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia, eles têm uma ligação com o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia. Então, o primeiro dia, ele se liga ao quarto dia, o segundo dia se liga ao quinto dia, o terceiro dia se liga ao sexto dia. Em que sentido? No primeiro dia é mencionada a luz, e no quarto dia vão surgir os luzeiros, o tema ainda é a luz. No segundo dia surgem os firmamentos, né, os céus e também as águas, é feita separação entre as águas que ficam embaixo e as águas que ficam em cima, que se transforma na atmosfera. E no quinto dia fala-se das aves e dos peixes, que são os animais que vão ficar nas águas embaixo e os animais que vão ocupar o espaço, né, o firmamento em cima. No terceiro dia nós temos a porção seca e as frutas e verduras que aparecem na terra. Né? E no sexto dia nós temos o homem, a mulher e os animais terrestres, né, que vão ali habitar a terra seca, que vão habitar a superfície da terra. Então o homem, a mulher e os animais aparecem nesse mesmo dia. E é interessante que enquanto é mencionado ali no terceiro dia as frutas e as verduras, no sexto dia é dito que as frutas e as verduras servirão de alimento para o homem e para a mulher. Então a estrutura quiástica, elas apontam uma relação, né? Elas fazem um link entre os 3 primeiros dias com os 3 últimos dias. E o sábado, nesses links, ele fica de fora, parece que ele fica de fora, ficou à toa, mas o propósito da estrutura é justamente o contrário. Aí, o propósito da estrutura é deixar o sábado em destaque. O sábado, na verdade, é o dia que contempla todos os outros dias da criação. É o dia onde tudo aquilo que foi criado se encontra nele. Ele é a plenitude da criação. Ele é a plenitude. É o dia em que Deus para e observa todas as suas obras. É o dia onde também o homem e a mulher observam as obras criadas da natureza. Então é um dia muito especial. Essa estrutura quiástica baseada, né, que procura explicar o primeiro capítulo, ela demonstra de forma muito clara a importância do sábado, né, no relato da criação. E essa importância ela vai continuar, né, ela vai continuar presente em toda a palavra de Deus. Né? Parece que não. Muitas pessoas leem a Bíblia e não dão muita atenção para o sábado. Né? Alguns que leem com mais atenção vão ficar ali com um comichão ali na mente. Né? Por que tem um sábado na história? Por que aparece? Qual o propósito disso aqui? Eu na verdade, tive quando eu li a palavra de Deus pela primeira vez e fui conhecendo ali os textos, o sábado sempre me chamou a atenção. Eu percebi que no mundo evangélico, de forma geral, o sábado não era mencionado, não era falado. Mas eu lendo a Bíblia, eu estudando a Bíblia, eu ficava me perguntando por que o dia está aqui, está presente. E eu, de forma alguma, lendo a Bíblia, entendi em nenhum momento que o sábado foi deixado de fora, ou foi abandonado, ou foi revogado. Né? Eu não via nem sentido nisso, porque como o mandamento aparece, o sábado aparece ali nos 10 mandamentos, no livro de Êxodo,
E eu sempre entendi que a lei de Deus, mesmo antes de ler a palavra de Deus, né, porque não tem sentido Deus ter uma lei que ele fica modificando toda hora, né? Nossa, a legislação humana ela é assim. A legislação humana ela precisa de melhorias, ela precisa ser analisada, ela precisa ser corrigida, mas é impensável uma coisa dessa da parte de Deus. Como é que Deus vai estabelecer uma lei que precisa ser corrigida mais tarde? E outra, se ela pudesse ser corrigida, por que só foi corrigido só o sábado? E os outros mandamentos não? Por que os outros não merecem correção? A gente vê que a palavra de Deus conta uma história que se passa num período aproximado de 4.000 anos. São 4.000 anos de história. Ou seja, são histórias milenares. E a gente vê todo o andamento e não há mudança, não há variação. Parece que o propósito de Deus do Gênesis até o Apocalipse é um só. Ele não muda. Então, me perguntar por que no mundo cristão se faz então a mudança, né? Depois eu fui entender que na verdade existem, né, formas e formas, né, de se interpretar a Bíblia. Então em muitas dessas é entendido que o sábado foi, né, por um motivo ou outro abolido ali, tirado, né? Não é uma exigência mais para a igreja cristã nos dias atuais. Mas eu não consigo enxergar isso. E a gente vai falar sobre isso hoje. A minha visão, não estou querendo impor a minha visão sobre a visão de ninguém, mas nós vamos usar a palavra de Deus para entender isso aí. Né? Porque eu entendo assim, porque entendo que a palavra de Deus diz diferente. Que a palavra de Deus ela ressalta a importância. Né? O tópico seguinte diz assim: tempo de redescoberta. Vamos ver o que diz lá no livro de Êxodo 16, né? Que é o texto que vai introduzir um assunto interessante aqui para o nosso estudo. Diz assim: vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim, o povo descansou no sétimo dia. O título do tópico é Tempo de Redescoberta. Por que Tempo de Redescoberta? Porque o povo, né, o povo de Deus, quando foi para o cativeiro egípcio, se esqueceu de suas obrigações. Se esqueceu da forma correta de adorar a Deus. Esqueceu-se dos princípios, dos mandamentos, dos estatutos. Né? Tem alguns que falam assim que mas antes do cativeiro não tinha estatuto. Tinha sim, presta atenção, leia os detalhes, né? Quando a gente estuda a vida de Abraão, a gente escuta ela falando de estatutos, de leis, né, mandamentos. A gente já ouve falar dos mandamentos naquela época. Né? Na verdade, ele fica subentendido isso desde o Gênesis, desde o início. E como você pode ver o caso do sábado, o sábado ele está lá presente no Gênesis, no início. Não pense que o sábado foi uma coisa que surgiu ali depois do cativeiro egípcio, quando Deus sobe no monte e entrega as tábuas da lei para Moisés. Não é ali que surge não. Né? Bom, antes de entregar as tábuas da lei lá no monte, houve um episódio entre o povo de Deus na sua caminhada no deserto. Eles estavam com fome. Eles queriam alimento, né? O que eles iam comer no deserto? No deserto não tem nada para comer. Os animais que existem lá para comer, a maioria deles eram imundos, animais que eles não podiam comer. Essa regra também já existia. Quem acha que não, então vá lá, lê sobre o dilúvio. Veja as orientações que Deus dá depois do dilúvio, quando eles saem da arca. Quer dizer, antes, quando eles entram na arca. Então o povo estava ali, né, quando saiu do cativeiro, com fome, e Deus fez o quê? Deus, para matar a fome deles, fez cair o maná. Aí tem uma coisa interessante sobre o maná. O maná ele se repete, a figura do maná ela aparece muitas vezes na Bíblia depois. Porque o maná foi uma forma que Deus utilizou para ensinar os seus mandamentos e falar sobre a sua própria natureza, né? Sobre quem ele era. Quando o maná cai, o povo se alimenta do maná. Só que o maná ele caía diariamente e o povo tinha que colher o equivalente a 2 litros por cabeça. Então cada pessoa na sua família tinha que pegar o suficiente para ele comer durante aquele dia. Só que é lógico, né? O ser humano é o ser humano. Então o que o ser humano fazia?
O ser humano, com medo de no dia seguinte, né, não confiava em Deus de jeito nenhum, com medo de no dia seguinte não ter mais o maná, eles pegavam e guardavam, pegavam um pouco a mais e guardavam lá, porque pode ser que amanhã não caia. Então o meu aqui já está reservado. Já peguei o suficiente para hoje e para amanhã. O que aconteceu no dia seguinte? Quando o camarada ia olhar o maná dele lá, né, antes de sair para colher de manhã, o maná que ele tinha guardado estava todo cheio de bicho, estava estragado, né, apodrecia. Ou seja, Deus ele queria que o povo entendesse que ele, o Senhor, o Criador, os manteria, né? Daria suas provisões diariamente. Eles não precisavam se preocupar. Eu dei comida para vocês hoje, amanhã eu vou dar também. Não se preocupem. Peguem apenas o suficiente para vocês. Né? Ou seja, não seja um olho grande, não tem olho grande. Né? Eu vou dar para vocês o suficiente. Não precisa se preocupar, não precisa ficar desesperado. Né? Até hoje nós somos assim, desesperados, achando que Deus não vai dar o sustento de amanhã. Bom, quando chegava no sexto dia da semana, né, que hoje nós chamamos de sexta-feira, quando chegava no sexto dia da semana, o povo foi orientado por Moisés a pegar o suficiente para o dia, que eram os 2 litros, e pegar mais 2 litros para o dia seguinte. Né? Porque no dia seguinte, Deus não ia fazer cair o maná. Deus não fazia cair o maná no sábado. Então ele dava em dobro no sexto dia, porque no sétimo dia não ia cair. Aí, o ser humano de novo, né, com as suas coisas de ser humano. O que aconteceu com alguns? Alguns acordaram cedinho no sábado de manhã e foram procurar maná. E viram que não tinha maná em lugar nenhum. E Deus falou assim, mas eu não disse que não ia derramar o maná, vocês tinham que pegar um dobro no sexto dia para ter o suficiente para os 2 dias. Vocês iam comer na sexta e no sábado. E tinha um detalhe, quando você guardar, por exemplo, do segundo dia para o terceiro dia, o maná estragava. Deus falou, não é para guardar. Mas quando chegava no sexto dia, eles guardavam o maná para o sétimo dia, e o maná não estragava, estava lá bonitinho, né? Do jeito como eles haviam guardado lá nos seus vasos, ficava bonitinho. O que Deus queria ensinar com isso? Deus queria ensinar que todo o sustento vinha dele, e Deus queria ensinar que o sétimo dia era dele, pertencia a ele. E que eles não tinham que se preocupar com suas provisões no sétimo dia também, porque Deus havia de dar a provisão, né, de forma geral para todos os dias, sem transgredir o próprio mandamento, o mandamento que ele mesmo criou. Então Deus não é transgressor do seu próprio mandamento, ele mesmo guarda isso. No sétimo dia eu não vou dar. Né? Ah, mas então quer dizer que Deus não alimenta seu povo no sétimo dia? Alimenta, ele dá no sexto dia, o suficiente. Então o maná, ele tem um significado, ele simboliza tanto a provisão de Deus, né, a salvação do homem, né, a comida ali é um símbolo de vida. Se o povo não comesse no deserto, morreria. Então Deus não ia deixar o povo morrer. Então Deus manda o seu pão do céu. Mas esse pão do céu tem uma íntima relação com o sábado. E aí, olha só o que acontece no Novo Testamento. Olha esse texto. João 6, 48 e 50 diz assim: Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Quando o texto diz assim que os nossos pais comeram do pão no deserto e morreram, não quer dizer que eles comeram do pão e imediatamente morreram. Quer dizer que eles comeram do pão, mas ainda assim, depois de muitos anos, sofreram, né, a morte, né, porque somos mortais. Mas aquele que comer do pão que desceu do céu, que é Cristo, esse terá vida eterna. Aquele maná, o maná que caiu, ele era um símbolo do próprio Cristo, um símbolo de Jesus. Aquele maná salvou o povo ali no deserto. Cristo hoje nos salva também no deserto da tentação, no deserto do pecado, no deserto da vida. Deus, ele é o nosso pão. Não é à toa que o nome desse canal é Pão do Advento, viu? Não foi à toa que eu dei esse nome, não. Esse pão do Advento, porque ele trata de Jesus como o pão do céu, né, o nosso maná, e pão do Advento porque esse pão maravilhoso, que é Cristo, ele vai voltar. O Advento é a segunda vinda dele. Então,
Jesus é o nosso maná. E da mesma forma que o maná no antigo Israel estava intimamente relacionado com o descanso sabático, o nosso maná, que é Jesus, está intimamente relacionado também com o sábado. E a gente vai entender isso agora. Tempo para descobrir prioridades. Vamos lá. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 e 14. O profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta do primeiro evangelho. Né? As profecias de Isaías são o próprio evangelho em profecia, em texto de profecia. Jesus, ele praticamente, Isaías praticamente narrou a história de Jesus em suas profecias. E o sábado está presente ali nas profecias de Isaías também. Nós encontramos essa passagem aqui em Isaías 58, falando sobre uma promessa muito, muito importante para todos aqueles que guardem, que se empenham em não fazer nada que seja do seu interesse, ou seja, do interesse humano, né? No santo dia do Senhor. Vejam que o texto declara o seguinte, que o sábado é o santo dia do Senhor, digno de honra. Santo dia do Senhor. Guardem isso aí, porque a gente vai ler um texto interessante já já. Né? Guardem essa expressão. O sábado é o santo dia do Senhor. É um dia que pertence ao Senhor. O Senhor, né, o Senhor Jeová, o Senhor Deus, Ele é o Senhor do sábado. O sábado lhe pertence. É isso que o texto está dizendo aqui. E nós devemos tomar muito cuidado para não fazermos aquilo que tem a ver com a nossa própria vontade, ou seja, aquilo que tem a ver com a vontade humana, secular. Não quer dizer que nesse dia, porque tem gente que leva tudo ao pé da letra, né? Tem gente que extrapola o negócio. Né? Eu já vi gente comentando assim, então no sábado eu não vou comer, porque comer é coisa do meu interesse. Gente, uma coisa não tem nada a ver com o outro. A Bíblia em nenhuma parte fala que você não pode comer no sábado. Havia algumas festas especiais em Israel que eram até chamadas de sábados, mas era um outro tipo de sábado. Essas festas, elas eram celebradas com jejum. Havia um jejum especial para esse dia. Então, nesse dia não se comia. Mas o sábado semanal é diferente. O sábado semanal ele pertence ao mandamento de Deus. Né? As 10 palavras, conforme é dito lá nos livros de Moisés, as 10 palavras, elas são mandamentos morais, não cerimoniais. Embora o sábado envolva também uma parte cerimonial, mas ele é um mandamento moral. E o texto de Isaías declara que nós devemos tomar muito cuidado para não fazer a nossa própria vontade nesse dia. A vontade que deve ser feita é apenas a do Senhor. Não que nos outros dias eu não faça a vontade do Senhor, mas nos outros dias eu estou livre também para fazer o que é da minha vontade, né, os meus projetos humanos, desde que não entre em conflito com a vontade de Deus. Não quer dizer que eu estou livre para fazer qualquer coisa. Eu estou livre para fazer qualquer coisa que não entre, que tenha a ver com projetos humanos, mas que esteja em harmonia com a palavra de Deus. Certo? Lembre-se que o mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então o próprio mandamento declara o seguinte: durante 6 dias você trabalha. Não é para ficar na ociosidade, não é para fazer o que quiser, né? São dias para o trabalho secular. E o 7º dia pertence ao Senhor. Nesse dia você descansa, né? Você, toda a sua família, toda a sua casa. Isso nos leva ao tópico seguinte, que diz assim: tempo para encontrar equilíbrio. E agora eu quero ler um texto para vocês aqui, que é um texto que tem uma ligação muito grande com o primeiro que eu li, né? De Isaías, texto de Isaías. Mateus 12, 18 declara o seguinte: porque o Filho do Homem
é Senhor do sábado. Em que situação foi que Jesus disse isso? Né? Jesus estava sendo interpelado ali por aqueles que procuravam acusar, procuravam algum motivo, algum tropeço da parte de Jesus. Isso é um ponto interessante, né, quando você estuda a palavra de Deus. Jesus ele foi condenado, né, pelos fariseus, pelos líderes judaicos, foi condenado por dizer-se ser igual a Deus. Ele dizia ser como Deus. Esse foi o erro de Jesus. Mas não era erro, a gente sabe que na verdade isso de fato era verdade. Jesus ele era o próprio Deus. Jesus ele é. Ele foi e é. E sempre será o próprio Deus. Ele não estava mentindo, não estava quebrando nenhuma tradição, não estava quebrando a lei, não estava cometendo nenhuma transgressão. Mas eles só conseguiram acusar Jesus disso. E inventaram uma mentira lá também, falando assim que eles queriam se fazer rei, né, no lugar de César. Isso é uma mentira da parte deles lá. Mas até o fato de ser rei também era uma verdade, porque Jesus ele veio para ser o rei de Israel. Essa era a profecia. Né? O Messias seria o rei, viria da linhagem de Davi e seria o rei de Israel. Bom, então não houve outra acusação além dessa. Isso quer dizer o quê? Que eles não conseguiram encontrar Jesus transgredindo o sábado. Então tem muita gente que fala assim, Jesus aboliu o sábado, ele trabalhou no sábado. Mas como? Se ele tivesse trabalhado no sábado, os judeus teriam usado isso como argumento para matá-lo. Teriam usado como argumento, mas não havia esse argumento, porque não conseguiram. Então existem algumas discussões de Jesus ali com os líderes fariseus a respeito do sábado, porque os líderes fariseus entendiam o sábado da forma errada. Então o problema não está na Escritura, não está em Deus, mas o problema ali nos dias de Jesus estava com os líderes, os intérpretes da lei, os escribas, os saduceus, né, com todo aquele pessoal que devotamente, né, devotadamente estudavam a palavra de Deus, e até com boas intenções. Mas infelizmente, por estarem afastados de Deus, haviam compreendido errado a palavra de Deus e eles amontoavam regras, eles criavam regras que tornavam as regras muito mais difíceis, né? Na verdade, que tornavam as regras difíceis, porque as regras de Deus não são difíceis. Mas os fariseus criavam novas leis, né, que Jesus chamou de tradições, que desfiguravam aquilo que era o propósito de Deus, né, a santa e pura lei de Deus. Por exemplo, né, os fariseus eles exageravam tanto a questão do sábado que eles não podiam, né, eles tinham uma distância para se locomover de um local a outro no dia de sábado. Eles não podiam andar muito. Eles podiam andar até uma determinada distância. E isso não é bíblico. Né? Alguém pode falar assim, mas olha, Deus no Antigo Testamento, ele disse que o povo não podia andar muito no sábado. Não está escrito isso em lugar nenhum. Não está escrito, viu? Pode ler o Velho Testamento inteiro. Não tem. Quem inventou isso foram os fariseus, foram os intérpretes da lei, nos dias anteriores até de Jesus. Por que eles inventaram isso? Porque eles tinham medo, eles queriam criar chaves, queriam criar regras que funcionassem como um campo de força protetor ali para impedir que o ser humano caísse de novo em pecado, porque o povo, os líderes judaicos tinham um medo muito grande de que o cativeiro que eles sofreram, por exemplo, no Egito e na Babilônia, voltasse. Né? O problema é que eles estavam vivendo em cativeiro, porque Roma é que dominava tudo ali. Né? Só não era um cativeiro como Babilônia, mas Roma que mandava em tudo. Então, de certa forma, eles estavam cativos, eram cativos. E eram cativos por causa da transgressão deles. E olha só, eles inventavam tudo isso e no final não conseguiam nem fazer aquilo que eles inventavam. Por exemplo, no sábado era proibido cuspir no chão. Então há um determinado momento, numa das histórias de Jesus, em que Jesus cospe no chão um dia de sábado, ou seja, ele transgride não a lei do sábado, ele transgride a tradição dos fariseus. Ele cospe no chão, faz um lodo, uma laminha, e coloca no olho do cego e manda o cego se lavar. Quando o cego se lava, aí ele volta a enxergar. E Jesus cura aquele homem no dia do sábado. Num outro momento, Jesus cura ali um paralítico e é chamada a atenção dele. Mas você cura no dia de sábado? Hoje não é dia de curar. E aí Jesus fala para ele assim, olha, vocês têm uma ovelha.
né? Vocês têm ovelha, e vocês, quando essa ovelha cai num buraco, quando a ovelha tem algum problema, vocês vão lá e ajudam a ovelha. E eles faziam isso de fato, né? Porque não era proibido, né? Na verdade, a Bíblia declara até o seguinte, lá em Provérbios, que o justo zela pela vida dos seus animais, ou seja, ele é dono de animais, ele tem que cuidar da vida dele, tem que zelar pela vida, do cuidado, né? Mantê-los saudáveis. E o povo judeu fazia isso. E isso era uma coisa que podia ser feita no sábado, não tinha problema nenhum. Se o animal cai no buraco, você tira ele do buraco. Jesus, num outro momento, fala assim, olha, vocês, quando seus animais estão com sede no sábado, vocês levam ele até as águas para eles beberem água. Tá certo também, não estava errado. Qual era o problema então? Por que Jesus estava falando isso? Porque eles estavam reclamando que Jesus estava curando um homem. E Jesus fala assim, olha, o que é maior? É esse homem doente, enfermo? Ou a ovelha? Né? Quem é maior? Né? Então, quer dizer, eu não posso curar um homem no dia de sábado, mas vocês podem salvar ou curar uma ovelha que pertence ao seu rebanho? Né? Esse homem é maior do que a ovelha. E eu vou curar no sábado. Ele vai e cura o homem no sábado. Né? Jesus realizou vários milagres no sábado. E isso é um ponto interessante. Fazer a cura, né? Esse tipo de trabalho no sábado não é e nunca foi, em nenhum momento, transgressão da lei de Deus. Na verdade, o propósito de Deus, né, para o dia de sábado é que o homem faça justamente esse tipo de obra. E é por isso que Jesus declara o seguinte: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Mateus 12:12. Quando Jesus declara que é lícito no sábado fazer o bem, os fariseus emudecem porque eles não podiam discordar dessa afirmação. É uma afirmação totalmente fundada e apropriadamente fundada nos princípios da lei de Deus, nos princípios da Torá, né, nos 5 primeiros livros, que era um fundamento de todo o ministério do próprio Cristo. Né? Cristo ele não agia de forma alguma contrária a esses princípios. Muita gente acha que agia, né? Mas tenta conciliar esse pensamento, tenta conciliar o pensamento que Jesus agia contrária à lei de Deus, a lei que foi promulgada lá nos livros de Moisés, na Torá. Tentem harmonizar com essa declaração de Jesus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Mateus, capítulo 5, verso 17. Então, como é que concilia isso aí? Né? Como é que eu posso falar que Deus veio abolir a lei, ou pelo menos um mandamento da lei, sendo que ele falou que não veio fazer isso? Quem que eu vou dar atenção? A pessoa que interpreta que Deus aboliu, ou o próprio Jesus que está dizendo que não veio abolir, não veio revogar? Muito pelo contrário, ele veio cumprir. Ele cumpriu todos os requisitos e reclamos da lei, tudo. Ele obedeceu à lei perfeitamente. Né? Vamos ao próximo tópico. Tempo para a comunidade. No livro de Lucas, né, capítulo 4:16, existe uma declaração que diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Esse é o episódio, aquele episódio clássico, onde Jesus entra na sinagoga no dia de sábado, e ele pega, quando ele estava ali em Nazaré, cidade onde ele cresceu, e ele pega o livro de Isaías, o livro que falava justamente sobre o Messias, sobre o reinado messiânico. E no final ele fala assim: hoje se cumpriu essa profecia, porque Jesus, o cumprimento daquela profecia, estava ali, naquele dia, naquela sinagoga, junto com todos eles. E o interessante desse texto aqui, além de todo o contexto, né, onde ele acontece, é essa declaração de Lucas. Lucas declara que Jesus entrou na sinagoga no sábado segundo o seu costume. Era o costume de Jesus fazer isso. Lembra que eu disse que Jesus cumpriu toda a lei? Né? E na lei diz assim que o sábado é um dia de santa convocação. O sábado é o dia de se reunir como povo, como congregação. E Jesus fazia isso todos os sábados. E não só Jesus, seus discípulos também faziam. Vejam esse texto aqui de Paulo.
Veja esse texto sobre o apóstolo Paulo. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Atos 18, 4. Tem uma passagem muito interessante no livro de Atos, capítulo 16, né? Leiam lá o capítulo inteiro, onde Paulo ele está ali junto com os seus, né, as pessoas com que ele fazia o trabalho missionário, estavam numa região totalmente pagã, na Macedônia, cidade de Filipos. Né? Porque geralmente quando ele chegava em um lugar onde haviam judeus, ele se reunia na sinagoga, como é o texto que eu acabei de ler. Né? Paulo ele frequentava as sinagogas também todos os sábados e lia a palavra de Deus, estudava junto com todos ali a palavra de Deus, pregava o evangelho nesse dia. Mas ele chegou num lugar onde não tinha sinagoga. Né? O povo todo ali era pagão. Né? E Deus tinha mandado ele ir para Macedônia. Então ele chegou ali na Macedônia, na cidade de Filipos, e ele chegou no dia de sábado, ele juntou com os seus amigos, seus companheiros, e falou assim, vamos procurar um lugar para a gente adorar a Deus. Não tem sinagoga aqui, vamos procurar um lugar bom, né? Um lugar reservado. E eles encontraram um rio. Só que quando chegaram lá naquele rio, havia algumas mulheres ali. E eles pregaram, aproveitaram e pregaram para aquelas mulheres. Né? Uma dessas mulheres, né, Lídia, que era uma pessoa de alto nível ali na Macedônia, auxiliou Paulo, se converteu, né, ela e a família dela, e auxiliou Paulo no seu trabalho missionário. Então veja que Paulo, ele não estava num ambiente judaico, mas ele ainda assim observou o sábado judaico. Ele entendia que o sábado era um dia de santa convocação, foi para um lugar reservado para adorar o Senhor no dia de sábado. Ele poderia não ter feito isso. O texto poderia ter narrado um outro dia que ele fez esse tipo de trabalho, não quer dizer que ele não fez. Mas o fato do texto ter apontado o sábado, ele tinha um propósito com isso. E a gente não encontra isso só no capítulo 16. A gente encontra isso em outros capítulos também no livro de Atos. Era o costume e juntamente com esse texto que resume toda a história de Atos 18:4, onde diz que Paulo tinha o costume de fazer isso. E não era só Paulo, eram todos aqueles que andavam com ele. Né? Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, né? Eles todos tinham o mesmo costume. Então, o propósito do sábado, o propósito de Deus no dia de sábado, é que a sua igreja se reúna em comunidade. Né? Esse é o tópico do final da lição. O sábado tem o propósito de unir a humanidade, de unir o homem. Né? Ele é a própria igreja de Deus no tempo. Veja que Paulo não estava numa construção, numa sinagoga, né, que equivale às nossas igrejas hoje. Ele não estava ali, não tinha, mas mesmo assim ele continuou sendo igreja no dia de sábado. E fazendo o trabalho ele conseguiu fazer com que a igreja aumentasse. Ele alcançou pessoas. Então o sábado ele é o dia da missão por excelência. Ele é o dia da criação por excelência. E ele é o dia da redenção por excelência. Não se esqueçam que Jesus, ele morreu no sexto dia, ele permaneceu no túmulo durante o sábado e ressuscitou no primeiro dia. Até na morte, Jesus descansou no dia. A morte, que era a nota máxima ali, né, o ponto máximo no plano da redenção, se deu. Né? Ele foi completo no dia de sábado. Ele acontece no sexto dia, permanece morto durante todo aquele sábado. Né? Leiam lá o final do capítulo 23 de Lucas em diante, você vai entender bem a história. E você vai encontrar até as mulheres que no sábado, né, guardaram o sábado conforme o mandamento. Se essas mulheres tivessem aprendido de Jesus que não era para guardar o sábado, elas não teriam feito. Elas iam continuar ali embalsamando Jesus e iam fazer tudo o que tinha que ser feito para o enterro dele naquele dia. Então elas fizeram ali apressadamente no sexto dia. Jesus foi sepultado, permaneceu no túmulo durante todo o sábado. Poderia ter ressuscitado no sábado, né? Mas Jesus deixou para continuar a obra do plano no terceiro dia. Né? E aí no primeiro dia da semana, que é o terceiro dia da morte de Jesus, ele ressuscita pela manhã. E as mulheres vão procurá-lo e ele já não está mais no túmulo. Né? Gente, é isso aí. O sábado ele é muito importante. Eu espero que
esses textos que nós lemos aqui, né, esses textos que eu li, possam elucidar para você que talvez não tenha essa compreensão, e para você que tem, que esses textos possam ampliar o conhecimento, né, a respeito do sábado e fazer com que você fique muito mais firme nessa plataforma, né, nessa verdade. Para finalizar, eu quero deixar um texto para reflexão de todos vocês que estão assistindo esse vídeo, né? Prestem atenção. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Hebreus capítulo 4, verso 9 e 10. Lembrando que Hebreus capítulo 4, verso 9 e 10 é um texto do Novo Testamento. Não teria sentido nenhum esse texto estar no Novo Testamento, no livro de Hebreus, se o sábado tivesse sido anulado. Para que o escritor bíblico, né, colocaria esse texto, faria menção desse texto, usaria ele como símbolo da salvação, né, do descanso futuro, se ele não fosse válido mais? Resta ainda o repouso para o povo de Deus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.